Excelentíssimo senhor, muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, senador Jorge Viana, excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores. Quero hoje mostrar para todo o Brasil um outro lado da face oculta de Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República. Um lado que precisa ser do conhecimento, não só deste parlamento, mas de toda a sociedade brasileira. É o lado sórdido, que acaba espelhando quem de fato ele é. Só assim, senhor presidente, poderão os brasileiros aquilatar com fidelidade a figura canhestra de Rodrigo Janot. Ele, que é o pretenso chefe do guardião da justiça brasileira, o Ministério Público, esta importante e tão propalada instituição, responsável pela defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais. Por isso, peço a atenção de todos, especialmente aqueles que neste momento nos assistem e nos ouvem. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, permitam-me ser o mais direto possível. Senhor Janot, o senhor conhece uma empresa constituída em 20 de julho de 1995, na Bélgica, mais precisamente em Saint-Gilles, Bruxelas, a Rua Berkmans, número 3, denominada Multimedia Component? Senhor Janot, o senhor sabia que esta empresa, uma importadora de componentes de informática, sonegou dos cofres públicos da Bélgica nada menos do que 149 milhões de francos belgas em impostos não recolhidos? O senhor sabia, senhor Janot, que o dono dessa empresa era o seu irmão, Rodrigo Janot? Ou melhor dizendo, Rogério Janot? Senhor Janot, o senhor, por acaso, acobertou os crimes internacionais do seu irmão, a começar pela fuga dele da Bélgica em 1995? Senhor Janot, o senhor sabia que até o falecimento do seu irmão, em 21 de maio de 2010, ele era procurado em todo o mundo pela Interpol e que, por isso, não podia sair do Brasil? O senhor sabia, senhor Janot, que seu irmão constava da ordem de captura, conhecida na Interpol como difusão vermelha, por meio da circular número 4834/96, de 29/4/96, requerida pela juíza de instrução Calevaer, de Bruxelas, inclusive com pedido de extradição ao Brasil, caso ele fosse encontrado? Senhor Janot, o senhor tinha conhecimento dos crimes de que seu irmão foi cúmplice na Bélgica, como falsificação de escrituras, fraude e infração à legislação tributária? Senhor Janot, o senhor já era procurador federal nesta época? O senhor sabia que seu irmão, apesar de não ter nenhuma formação profissional específica, era um vendedor nato e que se gabava da competência jurídica de seu irmão mais novo, ou seja, o senhor mesmo? Senhor Janot, o senhor chegou a orientar seu irmão nas atividades de ludibriar a lei e escafeder-se das malhas da justiça, seja ela nacional ou internacional? O senhor ajudou, senhor Janot, de alguma forma, o seu irmão a se manter aqui no Brasil, na clandestinidade internacional? Porque ele, senhor Janot, nunca foi procurado ou encontrado aqui no Brasil, mesmo com o endereço certo e conhecido, para, ao menos, o Brasil negar o pedido de extradição? Senhor Janot, depois dessa fuga para não responder na justiça belga pelos crimes cometidos, seu irmão voltou a viajar para o exterior? Senhor presidente, permita-me continuar sendo direto. Senhor Janot, o senhor ainda possui uma casa em Angra dos Reis, no condomínio Praia do Engenho, quilômetro 110, da rodovia Rio Santos?
Senhor Janó, o senhor continua homiziando nesta casa um contumaz e, confesso, estelionatário, sócio de seu irmão, como fez nos anos 90, depois de exercer o cargo de procurador-chefe substituto do Distrito Federal? Senhor Janó, o senhor continua recebendo renda de aluguel sem passar recibo? Senhor Janó, o senhor continua sonegando imposto por não declarar os recursos recebidos desses aluguéis? O que foi feito desta casa afinal, senhor Janó? O senhor abandonou o imóvel? Transferiu? Alugou de novo? Vendeu? E mais, senhor Janó, o senhor sabia também que seu irmão fez fortuna por um período entre 1990 e 1992, vendendo equipamentos de informática com notas frias? O senhor lembra, senhor Janó, que por seus conhecimentos nas alterosas e sua influência intermediando o negócio do seu irmão, diga-se, há anos ele estabelecido no Rio de Janeiro, ele vendia a uma grande empreiteira mineira aquele antigo modelo de computador, o 386? Pois bem, senhor Janó, o senhor sabia que cada máquina era comercializada a $3.500 em lotes de 30 a 40 unidades? E o senhor teve conhecimento, senhor Janó, que seu irmão chegou a comprar um apartamento no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, a Avenida Sernambetiba, número 1250, apartamento 201, com o lucro dessas vendas ilegais de computador? Quem mora hoje nesse apartamento, senhor Janó? Seria a ex-esposa de seu irmão, sua cunhada? Senhor Janó, o senhor também sabia que aqueles equipamentos vendidos com notas frias eram destinados aos canteiros de obra daquela grande empreiteira mineira? Senhor Janó, essa empreiteira está de fato arrolada na Operação Lava Jato, com dirigentes já presos, como ocorreu com as outras grandes empreiteiras? Por acaso, senhor Janó, o senhor aplica a seletividade também em relação às construtoras? Afinal, senhor Janó, o senhor ainda tem alguma ligação com esta empreiteira de Minas Gerais? Diga a verdade, senhor Janó. Diga a verdade. O senhor conhecia as atividades criminosas de seu irmão, ou o senhor foi apenas um procurador, digamos, complacente, furtando-se à vigilância pelos crimes fraternos? Não fosse o senhor Rogério, seu irmão, a cometer crimes fiscais e tributários, o senhor agiria da mesma forma, sem o rigor da lei, embora seletivo, que o senhor tanto prega? Senhor Janó, não posso deixar de lamentar o falecimento de seu irmão mais velho, Rogério, ocorrido em 2010. Sei que depois de um grave acidente, um atropelamento na Barra da Tijuca, ele foi levado aos hospitais Lourenço Jorge e Miguel Couto, no Rio de Janeiro. Sei também que, em virtude de uma infecção hospitalar, ele foi transferido para uma clínica na Tijuca, onde veio a falecer. Mas diga, senhor Janó, é verdade que o senhor, ao pagar as despesas hospitalares, despesas essas na casa das dezenas de milhares de reais, conseguiu baixar o preço, utilizando-se de sua condição, em 2010, de subprocurador-geral da República e então diretor da Escola Superior do Ministério Público da União? O senhor deu, como se diz no popular, uma carteirada no hospital, senhor Janó? De onde vieram esses recursos com os quais o senhor pagou uma conta altíssima, algo próximo a R$100 mil? O senhor tinha, de fato, toda essa renda disponível? Certamente abateu as despesas no imposto de renda, não foi, senhor Janó? Aliás, senhor Janó, por falar em renda, é verdade que o senhor trabalha
camufladamente há anos ou décadas para o escritório do ex-procurador-geral Aristides Junqueira? É verdade que, mesmo impedido de advogar, o senhor, claro, sem nada a assinar, obtém lucros auxiliando a banca do doutor Aristides Junqueira? Senhor Janot, isso é moralmente aceitável? É legítimo? É ético, senhor Janot? Não constitui crime um procurador-geral da República advogar paralelamente? Desde quando o senhor pratica essa dupla atividade? E como o senhor faz, senhor Janot, com sua declaração de rendimento? Como justifica perante o fisco essa renda, digamos, extra? Finalizando, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, e continuando a ser direto. Senhor Janot, o senhor teria coragem de ser acariado publicamente com algumas testemunhas destes fatos? Diga-nos diretamente, senhor Janot, quem é o senhor de fato? Um pretenso defensor da lei? Ou o senhor, na verdade, é um infrator da lei, da moral, da ética, seja no passado, seja no presente? Em qual dos dois Janotes os brasileiros devem acreditar? Senhor Janot, pelo sim, pelo não, no fundo de sua alma, o senhor não se sente desconfortável ao acomodar-se na cadeira de um procurador-geral da República que deveria honrar o seu mistério? Era o que tinha a dizer, por enquanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.